Olá, povo de Deus! Nós estamos aqui na nossa live de jejum, 15 de 40, se passaram aí já 15 dias de jejum, de oração. E eu convido você a entrar comigo na presença de Deus nessa tarde, nessa segunda-feira, para desfrutarmos de uma palavra de Deus para esse momento de jejum e de oração. Minha gente, não existem nenhum tipo de fortalezas que sejam capazes de se manterem no poder da oração. A oração e o jejum, elas quebram qualquer tipo de fortaleza na nossa vida. Mas para que essas fortalezas sejam quebradas, nós precisamos ter consciência do que nós precisamos enfrentar nesse período de jejum e de oração. É por isso que nós estamos aqui juntos, para orarmos e jejuarmos juntos, para que possamos viver o propósito de Deus para a nossa vida. Eu já convido você a abrir a palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 16, porque nós estamos trazendo aqui alguns conselhos pela vivência do nosso queridíssimo Davi, rei Davi, que teve a sua identidade construída e junto com a sua identidade construída teve o propósito de Deus estabelecido na sua própria vida. Então vamos aprender junto com o rei Davi ainda alguns passos para a formação da nossa identidade e do propósito de Deus para as nossas vidas. E antes de nós começarmos a meditar, eu já te faço um grande convite. Vem ser rema com a gente e vem jejuar com a gente. Pega esse aviãozinho e manda esse aviãozinho para todas as pessoas que você conhece, pessoas que estão aí desejosas de viver um grande milagre, o propósito de Deus para sua vida, encontrarem a razão da sua vida aqui na Terra. Pois é, mande esse vídeo para todas as pessoas que você conhece, porque vai ser bênção na vida dessas pessoas. 1 Samuel, capítulo 16, nós vimos aqui que Deus, na última live nossa, na nossa live ontem, estava falando sobre aquela pessoa que não vive uma vida dentro do que vem da vontade de Deus. Ela se torna uma pessoa inconstante, uma pessoa incoerente, uma pessoa temerosa. E você vai perceber na live de hoje que ainda vamos falar um pouquinho sobre isso. Muitas vezes nós somos motivados a viver pelo medo. Ai, que medo, um medo. Ai, será que fulano vai me derrubar? Será que ciclano vai acontecer isso? Será que Deus vai permitir aquilo? Será que Deus não vai permitir aquilo? Como se toda a nossa vida dependesse de circunstâncias. E a nossa vida, ela não depende de circunstâncias. Ela não depende se as circunstâncias vão bem, se as circunstâncias vão mal, mas ela depende justamente do que Deus estabeleceu para cada um de nós. Então, abra comigo lá em 1 Samuel, capítulo 16, e a primeira coisa que aconteceu com Davi, depois que ele foi ungido rei, foi ele se tornar o escudeiro do rei. Então, muitas vezes a gente acha que o propósito de Deus vai acontecer assim. Não, Davi foi consagrado rei, agora ele vai ser rei e pronto, acabou. Não, gente, ninguém começa do zero e já tá no topo no outro dia. Isso não acontece. Não acontece, a gente precisa passar pelos processos. A nossa identidade, ela vai precisar passar pelo processo, um processo real, constante, para que a gente possa chegar a viver a fatia do bolo do nosso propósito. Lembra que a gente já conversou sobre isso? Se você ainda não viu os nossos vídeos anteriores, vai lá no IGTV e assiste um de 40 para frente. Tá certo, minha gente? Olha, vai lá no versículo 21, diz assim: Saul gostou muito de Davi e o tornou seu escudeiro. Por quê? Porque desde o momento em que Davi foi ungido rei, o Espírito de Deus que estava sobre Saul foi para a vida de Davi e um espírito maligno atormentava a vida de Saul. E toda vez que Davi tocava, esse espírito ia embora. Então Saul se tornou se tornou o escudeiro do rei. Domine sobre o território que Deus te colocou agora. Ah, mas eu
Então, eu acho que como rei de Israel, como futuro homem, mulher de Deus, como futuro empreendedor, empresário, isso, aquilo, outro, eu não posso me submeter a passar por isso. Deixa eu te dizer uma coisa. Domine o lugar onde Deus te colocou hoje. Hoje, Davi, mesmo sendo ungido rei, hoje, Davi é um tocador expulsador de demônio. É o que ele é. Ah, mas ele foi ungido rei. Mas ele precisa passar pelos processos. E nós precisamos aprender a passar pelos processos. Já percebeu que muitas vezes, não só na nossa vida, mas na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, nós não nos submetemos a dominar o quadrado que Deus nos colocou? Se tivermos que ser colocados para fazer alguma coisa que a gente acha que a gente não merece, pronto, não mereço, não vou fazer, tô surtando. Não pode ser assim, minha gente. Não pode ser assim. Deus, ele vai permitir que você passe por processos dentro dos seus relacionamentos, dentro do seu trabalho, dentro dos teus sonhos, dentro das circunstâncias da sua vida, em que eu e você teremos que aprender a dominar, a sermos os melhores, a sermos os mais coerentes, os mais rendidos ao Senhor naquelas circunstâncias. Bom, aconteceu o quê? Passou o tempo, Davi era escudeiro do rei Saul, mas o rei Saul também não dava muito valor para Davi. Mas ele era ungido rei, pastora. Não interessa. Naquele momento ele era o escudeiro. E ele era marmiteiro. E ele era cuidador de ovelhas. Esse era Davi naquele momento. Quem é você hoje? O que você está fazendo hoje? Pois então você tem que dominar com a graça de Deus o que você está fazendo hoje. E não fica, não, porque eu já sou rei, eu já sou rei. Calma aí. Deus tem um propósito grandioso para a tua vida. Mas hoje, assim como Davi, você pode estar se encontrando como marmiteiro, como escudeiro, como mensageiro. E tudo bem. Faz parte da formação da sua identidade. Se você começar a selecionar as coisas que você vai permitir passar ou não, você não vai conseguir estar pronto para vivenciar o propósito de Deus para sua vida. Então, aceita o quadrado que Deus te colocou hoje. O interessante é que aqui no capítulo 17 de 1 Samuel vai ser a primeira vez que nós vamos ver o Senhor honrando Davi dentro do que ele mesmo determinou como rei. E não é uma questão de dar Davi a coroa, mas dar Davi a oportunidade de se posicionar como um homem segundo o coração de Deus. Nós precisamos buscar isso no nosso coração. Eu e você precisamos ser pessoas segundo o coração de Deus. Por quê? Porque senão não vai dar certo. Deus não vai confiar o propósito da vida de cada um de nós nas mãos de uma pessoa que ele não confia. Nós precisamos estar segundo o coração de Deus para todas as coisas da nossa vida. Aconteceu que Israel estava em guerra com os filisteus durante muito tempo e já fazia muito tempo que Golias, um filisteu muito grande, a palavra de Deus aqui no versículo 4 diz que ele tinha 2,90 metros de altura, ele ia todos os dias no arraial dizer assim: alguém aí vem lutar comigo, porque se eu perder, seremos seus escravos. Mas se vocês perderem, vocês serão nossos escravos. Todos os dias. E aconteceu que Jessé, o pai de Davi, pediu para que ele fosse ver os irmãos dele que estavam na guerra. E que fosse levar alguns pães, etc. Vamos dizer que ele foi levar a marmita, ok? Foi levar um lanche. E aqui no versículo 16 diz assim: durante 40 dias pela manhã e à tarde, o guerreiro filisteu se apresentava diante do exército israelita e o desafiava. Mas, quando Davi chegou lá e viu tudo isso, Davi, ele simplesmente pensou: ué, mas que coisa estranha. Quem é esse incircunciso que ousa afrontar o exército de Deus? O interessante é que ele foi perceber, porque Saul começou a dizer assim: se alguém nos livrar desse Golias aí, eu vou dar eu vou dar pessoas a casamento, eu vou fazer isso. Agora mesmo a gente já vai ler.
E Davi ficou bravo. Quem é essa pessoa que derrama provocações? Veja aqui o versículo 26, né? A recompensa era dar uma das suas filhas como esposa e vai isentar todas as pessoas da família de pagar impostos. E Davi, no versículo 26, diz assim: o que receberá o homem que matar esse filisteu e acabar com as suas provocações contra Israel? Afinal de contas, quem é esse filisteu incircunciso que ousa desafiar o exército do Deus vivo? Ou seja, quando Davi viu que o filisteu, deixa eu aumentar o volume aqui para nós. Quando Davi viu que havia uma pessoa enfrentando o exército de Deus, por quê? Olha a diferença do pensamento que Davi tinha e que Saul tinha. Saul via tudo dele. Tudo dele. Ele era o rei, ele governava. Ele. Davi não. Davi era tudo de Deus. O governo era de Deus, o exército era de Deus, o reinado era de Deus, tudo era de Deus. Por isso que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Quando Davi viu tudo isso, os irmãos de Davi viram o que ele estava arrumando, que ele estava pergunta para um, pergunta para outro, e falando assim: você está querendo aparecer, Davi? E Davi, não tô querendo aparecer não. Mas o rei mandou chamar Davi. E isso está aqui no versículo 32. Davi disse a Saul: ninguém se preocupe por causa deste filisteu. Seu servo, vai lutar contra ele. Davi já foi posicionado, dizendo assim: eu vou lutar. Eu vou lutar contra esse filisteu e eu vou vencer esse filisteu. Por quê? Porque eu vou começar a aumentar o meu domínio. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Quando nós estamos debaixo do propósito de Deus, quando nós estamos permitindo que a nossa identidade seja formada a partir do propósito de Deus, nós deixamos de vivenciar as coisas e olhar as coisas pela aparência delas, deixamos de olhar as coisas pelo que elas podem ou não nos oferecer e começamos a ver que tudo que nos acontece pode ser um grande motivo de Deus prosperar seus caminhos em nossas mãos. Deixamos de olhar os problemas como destruidores e começamos a vê-los como uma grande oportunidade de um grande milagre de Deus acontecer. Porque não somos chamados por nós mesmos, mas somos chamados pelo nome do Deus vivo. Toda pessoa que dobra a sua identidade para viver um propósito de Deus começa a ter atitudes muito semelhantes à de Davi. Ele não encara mais os problemas como um problema, mas ele encara o problema como uma grande oportunidade de Deus fazer algo grandioso e aumentar o domínio dele sobre aquelas circunstâncias. Davi, ele tinha tanta certeza do poder de Deus, que ele diz assim para Saul: pode deixar que eu resolva esse moço. Pode deixar comigo que eu vou resolver. Saul, ele responde assim para Davi no 33. Você não conseguirá lutar contra este filisteu e vencer. É apenas um rapaz, ele é um guerreiro. E Davi, ele começa a contar. Não, meu filho, eu não sou só um rapaz. Eu costumo dominar no território que Deus me deu. Eu não sou uma pessoa inexperiente. Talvez eu seja inexperiente para a sua aparência, mas eu não sou inexperiente em dominar o território cujo coração de Deus liberou para a minha vida. Tanto que ele diz assim: tomo conta das ovelhas do meu pai. E quando um leão ou um urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, vou atrás dele com um cajado e tiro o cordeiro de sua boca. Se o animal me ataca, eu o seguro pela mandíbula, dou golpe nele com o cajado até que ele morra. Fiz isso com o leão e com o urso, e farei o mesmo com o filisteu. Ou seja, eu já estou acostumado. Minha cachorrinha hoje tá que tá, minha gente de Deus. Tem misericórdia, eu vou fechar pra cá. Eu vou deixar ela lá fechada porque não dá. Ó, senão a gente não consegue fazer aqui. Ele fala o quê? Eu já matei leão, eu já matei urso e eu vou fazer a mesma coisa com esse circunciso, porque eu já estou acostumado a dominar o território que Deus costuma me colocar. Então, entenda uma coisa: se você tem a característica da personalidade de desistir, de só ver problema, é porque você ainda vive dentro dos padrões de Saul.
Nós precisamos voltar os nossos olhos e dizer, tem alguém acima de mim que é Deus. E aonde Ele me colocou, eu posso dominar na sua autoridade, no seu governo. E a nossa identidade precisa se render a isso, senão nosso coração jamais será como um coração segundo o coração de Deus. O que acontece aqui, quando ele fez isso, Saul disse que então tudo bem, você vai, mas você vai vestir as minhas vestes, você vai colocar a minha armadura. E quando Davi usou a armadura de Saul, ele não conseguiu nem mexer. E ele disse, olha, eu não dou certo para isso não, eu não consigo andar com tudo isso. E aqui vem uma outra chave para nós. A veste do outro, a experiência do outro, o caminho do outro não vai dar certo para você. O que Deus tem colocado na tua vida, as coisas que Deus tem usado através da tua vida, é o que Ele vai usar para você, para fazer com que você desenvolva e venha crescer na sua identidade e dentro do propósito de Deus. Você é uma pessoa única. Você não precisa ser igual a ninguém, mas eu e você precisamos estar debaixo do propósito de Deus. Saul também era uma pessoa única, ele não era igual a ninguém. O problema é que ele não conseguiu romper, não é por conta dele querer copiar as pessoas, é porque ele não queria se submeter a Deus. Nós precisamos entender que nós temos que nos submeter a Deus e não procurar vestir as vestes dos outros, mas viver debaixo do que Deus tem colocado na nossa vida como porta, como força, como recurso. Davi, naquele dia, ele vai e ele enfrenta Golias. E Golias ri de Davi, porque ele diz assim, você acha que eu sou um cão para vir com um pedaço de pau para cima de mim? E Davi, gente, ele libera uma palavra com tanta autoridade, que nasceu de um coração que sabia quem era, sabia seus limites. Davi sabia seus limites. Uma pessoa que tem uma identidade em Deus, ele sabe seus limites. Ele sabe quem é, ele sabe o que ele pode e o que ele não pode fazer. E como ele pode conquistar as coisas em Deus. Desliga pra mim, por favor, tá ruim a luz. Obrigada. Bom, o que acontece é, Davi responde isso para Golias, está no versículo 45. Você vem a mim com uma espada, uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos. Davi sabia seu limite, Davi sabia onde ele estava, Davi sabia como dominar. Por quê? Porque ele já fazia isso, ele ia no nome do Senhor para arrancar as ovelhas da boca do leão, para arrancar as ovelhas das patas dos ursos. Ou seja, Davi estava pronto para agir. Por quê? Porque ele já tinha aprendido a dominar o seu território. Enquanto você não aprender a dominar, sabendo seus limites, daqui eu não posso passar, quem dá a vitória é Deus, não sou eu. Quem decide as coisas é Deus e não sou eu. Quem tem a força é Deus e não sou eu. Mas eu tenho a coragem para agir, porque eu já estou aprendendo a ter coragem. No quadrado que Deus me colocou, eu posso aumentar um pouco mais o meu quadrado, porque eu tenho coragem para crer neste quadrado ainda maior. Bom, acontece que hoje o Senhor entregará você em minhas mãos. Olha que palavra mais linda. Ao invés dele correr de Golias, ele parte para cima de Golias, porque ele sabe quem ele é, quem Deus é e o que Deus é capaz de fazer. Ele não coloca a sua vitória nas suas costas, ele coloca a vitória nas mãos de Deus. Era exatamente isso que Deus esperava e é exatamente isso que Deus espera para cada um de nós. Porque muitas vezes nós somos como Saul, nós queremos a vitória para nós. Eu tenho que ser vitorioso, Deus tem que me dar essa vitória para essa vitória ser minha. E a vitória não tem que ser nossa, a vitória ela é de Deus. Uma pessoa que vai viver um grande propósitos que vão aumentando cada vez mais, precisa ter no seu coração a consciência de que a vitória é de Deus e é para Deus. Tudo que Davi declarou naquele momento aconteceu e aquele gigante cai morto. Davi arranca a sua cabeça e vai embora com a cabeça do Golias na sua mão. Ao final dessa situação, Davi se torna chefe do exército.
E por que Davi se torna chefe do exército? Por que Deus aumentou o quadrado de domínio de Davi? Ele não lhe deu um reinado, mas ele lhe deu, então agora você será chefe do exército, você vai governar sobre as guerras contra os filisteus. Eu vou aumentar um pouquinho mais o seu domínio, porque Davi já dominava sem exceder limites. Hoje o Senhor quer falar conosco nesse 15 de 40. Uma pessoa que vai viver o propósito de Deus não pode se esquecer de que é servo e que precisa servir a Deus em todo o tempo e que para aumentar a proporção das coisas que Deus realiza na sua própria vida, precisa aprender a dominar aonde está agora. Se você não enfrenta os leões e os ursos do seu dia a dia, você não enfrentará os Golias de amanhã. Deus não vai colocar coisas grandiosas na mão daquelas pessoas que costumam fugir da sua realidade e ir para o mais cômodo, fazer o que era mais cômodo. Lembra ontem no culto quando o Senhor disse, você é a palha, onde você vai aonde está mais confortável, faz as coisas de maneira mais fácil? Essas pessoas não vão viver o propósito de Deus para suas vidas. O Senhor te convida hoje, aonde você está, aonde Deus te colocou, o que Deus colocou para você fazer agora, domine sobre isso e não ultrapasse os limites. Saiba que é Deus que te dá toda a vitória. Quando acontecer um problema, saiba que este problema não é um problema. Ele é, na verdade, uma oportunidade para Deus aumentar o quadrado para você dominar sobre esses limites. E quanto mais situações vão acontecendo, maiores são os quadrados que Deus vai nos aumentando para que nós venhamos a dominar sempre, sem exceder limites. Aqui o coração de Davi deixava bem claro quem Deus era e quem ele era em Deus. E hoje eu quero te fazer essa mesma pergunta. Você sabe quem Deus é e quem você é em Deus? Você tem ultrapassado os limites? Quando o problema parte para cima de você, você tem dominado com a autoridade do nome do Senhor ou você tem fugido? Agora é hora de nós começarmos a agir como quem deseja estabelecer algo de Deus dentro da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, do nosso trabalho, da nossa história. Nesse 15 de 40, eu convido você a ter um tempo de oração e perguntar a Deus, será que eu sei onde estão os meus limites? Será que eu tenho dominado com ousadia, com qualidade, dentro do limite que o Senhor já me colocou? Ah, não, eu tô sempre querendo uma coisa diferente, mas se você não deu fruto aqui, quem diz que você vai dar fruto lá? Se você não fez nada aqui, quem diz que você vai dar lá? Isso é um exemplo de uma palha que se move toda hora de lugar, mas não dá fruto em lugar algum, não faz coisa alguma, encanto algum. Que Deus possa estabelecer nas nossas vidas uma vida de domínio e de autoridade. Então, onde você está, no seu trabalho, na sua família, comece a dominar dentro dos limites da autoridade da palavra de Deus. E na hora que o problema bater na tua porta, não é para desistir, não é para correr, não é para ter medo. É para se colocar debaixo da presença de Deus e dizer, Senhor, é a oportunidade que o Senhor está me dando para aumentar o quadrado, para eu dominar dentro desse quadrado, segundo a sua força, segundo o seu poder, segundo a sua autoridade. Hoje, a nossa reflexão de jejum termina aqui. E eu convido você a vir ser rema junto conosco e a jejuar junto com a gente. Pega esse aviãozinho e arrasta para todo mundo que você conhece. E amanhã, 16 de 40, Deus vai começar a falar novas coisas sobre identidade em Davi que eu e você precisamos viver. Peça a Deus um coração segundo o coração de Deus, igualzinho o coração de Davi. Mate os seus leões hoje, mate os seus ursos hoje, para que amanhã você possa enfrentar Golias, para que depois de amanhã você possa se tornar chefe do exército. E depois eu te conto o que aconteceu. Que Deus te abençoe. Um beijo bem grande para todos vocês. Eu encontro você amanhã. Coloque isso em oração. Coloca isso em oração. Tchau, tchau.